Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Diário da Noiva aqui no canal e hoje eu vou falar sobre algo muito importante, como vocês já viram aí no título. Vocês sabiam que é possível casar na Igreja Católica fora da igreja? Pois é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Vou contar tudo o que eu e meu noivo fizemos para conseguir a autorização para realizar o nosso casamento, ele ser válido pela Igreja Católica, mesmo ele não sendo dentro do templo religioso. Se você tem esse sonho, essa vontade de se casar, de receber o sacramento do matrimônio, mas não se imagina casando nem dentro de uma igreja ou dentro de uma capela, ou já escolheu o local do seu casamento e não é nenhuma dessas duas opções, assista até o final do vídeo, porque eu vou contar coisas aqui, dar dicas e conselhos que você não vai encontrar na internet, tá? Eu procurei e não achei. Primeira coisa que é preciso entender é que existe sim uma polêmica por trás de realizar casamentos católicos fora do templo religioso. Muitos padres são contra, muitos padres não aceitam realizar e tudo bem. Porém, gente, qual que é a justificativa? Existem muitas pessoas que tratam a Igreja Católica como se fosse um supermercado. Ah, eu preciso de batizar uma criança? Vou lá e pego o sacramento do batismo. Ah, eu preciso casar? Vou lá e pego o sacramento do matrimônio. Mas essas pessoas, elas não estão comprometidas nem com a igreja, muito menos com Deus. Na verdade, elas estão fazendo isso por mera formalidade. Ah, porque todo mundo faz, porque é o convencional, porque é o comum. Mas essas pessoas, elas não estão nem dispostas a seguir o que elas prometem nesses sacramentos. Por exemplo, quando você casa na Igreja Católica, o padre ou o diácono, eles perguntam para os noivos se eles estão dispostos a receber todos os filhos que o Senhor quiser mandar e a educá-los na fé católica. E aí muitos casais que nem têm o costume, nem têm o hábito de ir numa missa, dizem que sim, prometem isso na frente de Deus e nunca mais voltam na igreja. Só vão voltar se precisarem de um outro sacramento. Então é essa desordem, esse tratamento do sacramento como se fosse uma mera formalidade, como se fosse uma coisa banal, é que os padres tentam evitar quando eles se recusam a fazer a realizar, essa celebração fora do templo religioso. Então, antes de mais nada, esse vídeo é para vocês que são um casal católico e desejam receber um sacramento válido pela igreja, receber um matrimônio e querem apenas esse pequeno ajuste, de ao invés de realizar dentro do templo, realizar no local que vocês já escolheram, ao ar livre, num local que tenha um significado para vocês, ok? Então, partindo da minha experiência, gente, eu sempre sonhei em casar ao ar livre, eu sempre achei muito lindo o casamento ao ar livre, num sítio, numa chácara. Então, assim, desde muito nova, quando eu pensava que eu iria me casar, eu já imaginava um casamento ao ar livre. Só que quando eu comecei a organizar o casamento, quando eu escolhi o local do casamento, eu comecei a pesquisar na internet para saber se um padre poderia ir lá realizar, essa celebração. E aí, gente, eu encontrei vários sites de pessoas falando, não, é proibido, a igreja não permite, você só consegue isso se tiver uma justificativa muito séria, de uma doença muito grave, de um problema de locomoção, enfim. Isso foi me desanimando e me deixando muito preocupada, porque eu fazia muita questão, assim, era impensável que a gente fosse realizar o nosso casamento e não ter o sacramento. Então eu comecei a pensar em N possibilidades de como isso iria acontecer e ao mesmo tempo querendo uma cerimônia ao ar livre. Foi aí que meses depois de muita ansiedade, eu resolvi questionar, o secretário da minha paróquia e ele me falou que não, que realmente era possível ter essa permissão, mas que precisava seguir aí um passo a passo, que é o que eu vou explicar para vocês agora. A primeira coisa que você precisa fazer é conversar com o seu pároco, porque independente de onde esse casamento vai acontecer ou como, você precisa dar entrada nos papéis na igreja, na paróquia do seu noivo ou a sua paróquia, tá? Então você precisa conversar ali com o padre responsável por aquela paróquia onde você vai dar entrada nos papéis para ele te orientar algumas coisas. E aí durante essa conversa você pode questionar ele se ele faz celebrações fora do templo ou não. Se ele aceitar, ótimo, meio caminho andado. Mas se não, você precisa procurar algum padre, algum diácono que faria isso. E aí você pode tanto pedir indicação para esse padre, pedir indicação para o secretário paroquial, ou então você pode pesquisar na secretaria de outras paróquias da região, procura aí no Instagram, no Google Maps, enfim. Procura as paróquias da sua região para entrar em contato com a secretaria e saber se o padre daquela paróquia realiza esse tipo de celebração, ou até mesmo ligar na arquidiocese da sua cidade aí para ter essa informação. E por que esse é o primeiro passo? Porque você vai precisar pedir uma autorização para o bispo.
Só que o bispo, ele só vai poder te dar autorização se você passar para ele essa informação de que você já conseguiu um padre que iria celebrar. Porque ele te dá o aval para fazer o casamento no local que você escolheu. Mas ele precisa saber que já existe um padre ou um diácono que se comprometeu a estar lá caso ele aceite. Então, por isso é o primeiro passo. E o segundo é o pedido dessa autorização, que é através de uma carta. Gente, você escreve uma carta para o bispo. Quando eu vi algumas pessoas falando sobre isso, eu ficava tipo, meu Deus, uma carta para o bispo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enviar essa carta? Meu Deus, é uma carta escrita à mão. E aí agora eu vou contar para vocês como que é na realidade. Primeiro que é uma carta que não precisa ser escrita à mão, ela pode ser sim digitada. E você inicia ela dando, né, o tratamento que o bispo merece, que é o Vossa Excelência Reverendíssima, e logo depois o nome do bispo. Então essa é a primeira linha assim da carta. E logo depois você começa no primeiro parágrafo falando, né, nós, e aí fulano e ciclano, o nome completo de você e do seu noivo, fala o que você está solicitando nessa carta e coloca a localização que vai ser o seu casamento, a data e o horário. E por localização não precisa necessariamente ser um endereço, pode ser o nome do local. Mas se for uma coisa, por exemplo, um sítio familiar, aí seria legal colocar pelo menos ali o bairro, né, a cidade, para não ficar tão solto assim onde seria esse casamento, beleza? Depois, gente, no próximo parágrafo, você vai contar um pouco da história com o seu noivo. E aí, gente, não precisa ser uma coisa muito extensa, não precisa dar muito detalhe. Essa parte, assim, da carta é mais para o bispo entender quem são vocês e a importância que vocês dão para esse sacramento, sabe? Então, se você, por exemplo, você e seu noivo fazem parte de algum movimento, alguma pastoral da Igreja Católica, seria interessante colocar isso nesse parágrafo para mostrar que vocês estão realmente envolvidos, que vocês fazem parte realmente da Igreja Católica e dão valor a esse momento, a essa celebração. No próximo parágrafo vem a sua justificativa da escolha por casar fora do templo. E aí, gente, é que muita gente fica desesperada, porque acha que tem que ser um motivo muito mirabolante, tem que ser uma coisa muito séria pro bispo olhar e falar, não, tem que ser fora do templo mesmo. Não é isso, gente. Você não precisa mentir, inventar ou aumentar a história. Você só precisa do fundo do seu coração dizer por que é tão importante para você que esse casamento seja realizado no local que você escolheu. No nosso caso, nós colocamos na carta que era o nosso sonho casar ao ar livre, que a gente se sentia muito bem no meio da natureza, que o local, né, que a gente escolheu, o sítio, ele tinha alguns aspectos que nos faziam ficar admirados com a criação de Deus. E foi isso, sabe? Não é tão, nossa, é urgente que ela case fora do templo, mas é de coração a justificativa que a gente tinha para realizar esse casamento lá. E no próximo parágrafo, que no nosso caso foi o último, você vai reforçar a importância que você e seu noivo dão para o matrimônio e também falar sobre o padre ou diácono que aceitou assistir o casamento de vocês. E é importante falar sobre isso. Esse é o termo, tá, gente? A gente costuma falar, o padre vai celebrar o casamento. Quando a gente fala de casamento dentro da Igreja Católica, quem celebra são os noivos. O padre, ele assiste ao casamento. Então, quando você for fazer essa carta, você coloca quem é o padre que irá assistir ao seu casamento, ok? E um ponto super importante, nesse parágrafo, é bom você garantir que está atento a alguns detalhes do local que você escolheu. Por exemplo, assim que a gente foi conversar com o nosso pároco, ele perguntou se o local que a gente escolheu tinha locais separados, espaços separados para cerimônia e para festa. Porque quando tudo acontece no mesmo local, é muito mais difícil de um padre aceitar. Porque como que ele vai realizar uma cerimônia, um sacramento tão sério dentro do mesmo espaço que tem pista de dança, tá servindo comida, tá servindo bebida, tudo ao mesmo tempo? Então, alguns padres vão pedir como que eu posso dizer? Essa garantia dos noivos, né? De que haja um espaço separado para realizar a cerimônia. E outra coisa também que foi pedido pelo nosso pároco e que a gente sabe que é comum outros padres pedirem é que não sirvam bebida e comida antes ou durante a cerimônia. Então, tá muito na moda, né, as pessoas fazerem welcome drink, né, que a pessoa chega na festa e já tem ali uma bebida, uma taça de alguma coisa, uma água de coco. Isso não é permitido fazer esse tipo de serviço, né? Quando você faz um casamento onde um padre vai lá para poder assistir, né? Então, a gente colocou isso na nossa carta. Eu vou até ler aqui como que a gente colocou. Nós escrevemos assim:
Comprometemo-nos a seguir todas as orientações do sacerdote, incluindo a decisão de não servir alimentos ou bebidas antes ou durante a celebração. É só você pensar, gente, que aquele espaço no dia do seu casamento é como se fosse realmente a nave da igreja. Você imagina um casamento acontecendo dentro da igreja, as pessoas entrando com tacinha de champanhe, com água de coco na mão, comendo pipoca? Não tem como, né? Então torne esse espaço o mais parecido possível com o templo para mostrar o valor que você dá para esse sacramento. E outra coisa, gente, isso foi uma coisa que o nosso pároco nos alertou, mas eu sei que tem alguns padres que fazem outros tipos de pedido. Nós já tínhamos conversado com o padre anteriormente e ele tinha falado que nas celebrações que ele faz fora do templo, ele pede para que coloquem uma cruz no local onde vai ser, assim, que vai simular o altar, sabe? No nosso caso, nosso pároco não falou sobre isso, então isso é tranquilo. Depois, gente, que nós escrevemos essa carta, detalhe, no final da carta você tem que deixar um espaço para você e seu noivo assinarem. Então é tipo um documento mesmo de banco, enfim, que você coloca lá o tracinho, o seu nome completo embaixo, coloca noiva, tracinho, o nome do seu noivo completo embaixo, noivo, e aí vocês assinam depois que você imprimir essa carta. Depois que eu fiz isso, eu entreguei essa carta na secretaria paroquial, porque eles mesmos iam fazer o envio. Eu tava até preocupada com isso, que eu não sabia como é que funcionava, se eu teria que ir na arquidiocese entregar essa carta, mas foi tranquilo, eu só deixei mesmo na secretaria paroquial, porque se eu não me engano, eu não confirmei essa informação, mas pelo que eu entendi das orientações que me deram, o padre também faz uma carta. Então, provavelmente, ele anexa essa carta à minha, né, para dizer que ele se comprometeu realmente a realizar essa cerimônia, tá bom? E aí eu deixei lá e aí era só esperar, gente. Só que foi muito rápido. A gente tava pensando que iria demorar alguns meses, porque o que acontece? Os padres, o bispo, ele faz essas aprovações por semestre. Então, por exemplo, todos os casamentos até junho, ele iria aprovar agora. E todos os casamentos até dezembro, ele ia aprovar no segundo semestre. A gente entendeu assim. Só que foi muito rápido, gente. Nós deixamos a carta lá na paróquia no dia 29 de março. E a gente recebeu a aprovação, né, o status de autorizado no dia 24 de abril. Então, praticamente aí, exatamente 6 meses, né? Porque nós vamos casar no dia 25 de outubro. Então, assim, foi muito rápido ali, coisa de um mês. Foi, assim, bem tranquilinho, sabe? Então, gente, só depois disso, dessa autorização, é que nós oficialmente marcamos a data do casamento. E no dia da marcação, né, o próprio secretário, a secretária da paróquia, te dá uma série de orientações que vem da própria arquidiocese do que fazer no dia, do que a gente precisa ficar atento. Então, o comportamento do cerimonialista, dos fotógrafos, a decoração da nave, a escolha das músicas, a quantidade de entradas, quantidade de padrinhos, tudo isso a gente recebe de orientação da arquidiocese. Não é nada muito assim, nossa, tá cheio de restrição, cheio de burocracia. Não, é bem tranquilo. Eu fiquei um pouco preocupada, confesso, com a questão das entradas e das músicas, porque eles consideram apenas 2 entradas. A entrada do noivo com os padrinhos e a entrada das damas e da noiva. E aí eu achei meio impensado essas coisas entrarem juntas. Mas depois eu vou ver certinho como é que isso pode ser feito, porque pode ser uma questão da música em si, de não ser muito extenso e não necessariamente de não ter pausa, sabe? Não precisa entrar todo mundo junto. Pode ter uma pequena pausa, sabe? Mas que não sejam momentos totalmente distintos. Mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, nesse dia também, gente, a gente paga a taxa da igreja. Eu não sei se essa taxa ela é nacional. Eu sei que ela é uma taxa que vale para BH. Toda igreja cobra uma taxa. Só que o valor dela pode variar. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, todas as igrejas que estão aqui, né, nessa região de BH, o valor da taxa é R$600. Você tem que pagar 50%, ou seja, R$300 na hora que você está marcando a data, que foi o nosso caso, e os outros R$300 até a data do casamento. Existem algumas igrejas que cobram mais caro que isso, porque elas incluem alguns serviços no meio. E isso, gente, não é algo muito aprovado pela arquidiocese. Na verdade, não é aprovado, porque existe um valor único para todas as igrejas. Só que tem igrejas que são assim mais famosas, santuários e tal, que talvez a regra seja um pouco diferente, porque eu pesquisei, os valores eram muito exorbitantes. Então vale a pena dar uma conferida aí como que é isso na sua cidade, tá bom?
E também nesse dia, gente, eles pedem uma lista de documentos que você precisa entregar até 90 dias antes do casamento. Eu vou ler para vocês o que são esses documentos. A cópia da identidade, CPF e comprovante de residência dos noivos, dos dois. Certidão de batismo que você consegue na igreja que você foi batizado. Comprovante da participação no encontro de noivos. A gente precisa fazer um curso de noivos. Normalmente, a duração desse curso de noivos é de um dia só. Então é bem tranquilo. Eu e Pedro já, inclusive, marcamos já, tipo, desesperados, né? Normalmente as pessoas deixam para fazer isso mais próximo dessa data dos 90 dias, mas aí a gente já encontrou uma igreja legal, uma data, falamos, bora. E tem uma taxa isso também, tá? Porque como você vai ficar o dia inteiro na igreja, eles fornecem café da manhã, almoço, lanche, e você paga uma taxa para eles fornecerem alimentação. No nosso caso foi R$100 o casal, então a gente pagou R$100 para nós dois. É uma taxa até ok, né, gente? Também pedem a identidade de 4 testemunhas. Existem igrejas que pedem apenas 2 testemunhas e no cartório também são 2 testemunhas, mas no nosso caso pediram 4, né? Na nossa paróquia pedem 4 testemunhas. E também a certidão de casamento civil. E aí isso gera muita dúvida. Então quer dizer que eu tenho que casar no civil 3 meses antes do casamento para poder conseguir levar a certidão? Não, gente, porque quando você começa a dar entrada no casamento civil, que tem que ser com antecedência, porque você precisa atualizar documento atualizar a certidão de nascimento e outras coisas, eles já te dão uma papelada que garante que você entrou com o processo. E é isso que a igreja precisa, uma certidão, um certificado de que você está dando andamento nesse processo. Então é isso que eles chamam de certidão de casamento civil neste caso. Depois disso, gente, nós teremos a entrevista com o padre, mas isso é papo para outro vídeo. Eu quero vir aqui contar sobre o curso de noivos, contar sobre essa entrevista para tranquilizar todo mundo também, mas isso fica para outro diário da noiva. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, se você sabia dessas informações, se isso ficou claro, como que funciona aí na sua arquidiocese. Não deixe de se inscrever no canal, por favor. Somos agora oficialmente 1000 inscritos. Estou muito feliz. E é isso, gente. Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau.